Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas e nesse vídeo eu quero falar do grande potencial que existe na rede de fibra ótica da Oi junto com a Vital e a sua relação com o 5G. Qual é o futuro da empresa? O que esperar nos próximos anos após a saída da recuperação judicial e comentar aí essa relação com essa nova tecnologia que chega ao Brasil, que está se expandindo e a sua dependência. Já coloco aí para vocês na tela, eu peguei aí do portal Minha Operadora. E vai falar dessa questão do 5G que eu mencionei. Lembrando, a gente fala aqui muito da companhia da Oi, da sua reestruturação, saída da recuperação judicial. E aí eu trouxe essa notícia pensando aí na perspectiva futura, o que esperar desta companhia, seja para você que já investe, que tem ação, ou está querendo conhecer. Lembrando, isso aqui não é recomendação de investimentos. Então olha só. Entenda qual será a importância da fibra ótica para o 5G. Assim como outras tecnologias, a rede precisará de uma infraestrutura cabeada para transferir seu tráfego. E é aqui que a fibra será importante. Então não basta ter as antenas de 5G espalhadas. Essas antenas elas precisam estar conectadas por redes de fibras óticas para transferir, passar de um lado para o outro, muitos dados, e é muito dependente. Olha só, o 5G ainda não está consolidado no mercado brasileiro, sendo que foi lançado aqui na notícia apenas no Brasil, mas é em Brasília. O primeiro local que foi instalado o 5G foi na capital, né? Que ele falou aqui, que é a primeira capital a receber a rede, Brasília. E em breve será ativada nas outras capitais do Brasil. No entanto, assim como alcance com as tecnologias anteriores, a quinta geração da internet sem fio precisará transferir seu tráfego por uma estrutura cabeada e de alta qualidade. Mas como isso será feito? Olha só o que a notícia já menciona aqui no começo. As outras tecnologias precisam dessa infraestrutura cabeada para uma grande transferência de dados, é necessário. E a quinta geração também precisa, é sem fio, é sem fio. Vai conectar vários lugares, grandes centros? Sim, a tecnologia possibilita tudo isso e muitas outras coisas se você pesquisar. Mas pensando aí numa companhia, a gente fala de Oi aqui, e da infraestrutura, da fibra ótica, de ter uma grande rede de fibra ótica espalhada pelo país, vai ser necessário para a gente ter essa transferência de alta qualidade de dados. E aí é o que ele fala, olha só, a resposta está na rede de fibra ótica. De acordo com Gary, que dirige a Fiber Association, ao CNT, primeira regra para construir uma rede sem fio é fazer com que os sinais saiam do ar e cheguem ao solo no primeiro ponto disponível. Assim como ele explica, é como se fosse construir uma casa e para isso é necessário ter uma base sólida de infraestrutura, sendo que nesse caso do 5G, a fibra é fundamental, uma vez que é a prova do futuro. Então, só para entender esse primeiro momento, então o Gary está falando dessa necessidade do 5G de se utilizar uma infraestrutura, estradas de fibra ótica, grandes cabos, para levar os dados de uma antena para outra. Então, tem pequenas antenas e elas vão se interligar a uma grande rede. Não basta apenas ter antenas espalhadas pelo bairro ou pelo país, pela cidade, elas precisam estar interconectadas, as grandes antenas, os grandes centros nas transferências de dados. Então é necessário, uma vez que a tecnologia é a prova do futuro. E aí ele explica melhor na notícia, e cabe para você que acompanha Oi, ver aqui o futuro no médio e longo prazo da empresa ao sair da RJ. Então, se ela expande essa rede, o 5G também expande, ele vai ser dependente, um vai depender do outro para existir. Então olha só, a fibra ótica está longe de ser uma tecnologia ultrapassada. A internet de alta velocidade hoje a gente consegue por fibra, com planos aí até que acessíveis. Além disso, há duas explicações técnicas porque a fibra será fundamental para o sucesso do 5G. A primeira se refere à necessidade de uma grande capacidade de transporte de dados. Então esse grande volume de dados que nós fazemos, nós necessitamos de uma grande rede de fibra ótica, que podem interligar as grandes antenas, grandes distâncias. Aqui ele menciona as vantagens do 5G. Está na sua capacidade de conectar mais dispositivos e eventualmente até oferecer um feedback em tempo real, né? Resposta, o retorno.
de aplicativos de combustíveis, como carros autônomos e experiências avançadas em realidade aumentada. Estou falando aqui um pouco das possibilidades. Por causa disso, a grande capacidade de dados que a fibra ótica possui poderá auxiliar o sucesso de 5G. Então eu trago a notícia por causa dessa perspectiva. Para quem investe na Oi, que vai sair da RJ, está se transformando, deixando a telefonia para trás, e se tornando em parte ali com a participação na Vital de fibra ótica, essa infraestrutura tende a ocupar o seu espaço. E conforme essa rede, essa infraestrutura cresce, que é um dos planos da Oi, a estratégia, o crescimento, né? Expandir por todo o Brasil, eles ainda vão ter um grande campo para o caixa da empresa, para a empresa como um todo crescer. Então, olhando para essa notícia para o futuro, eu entendo que é um ponto interessante, um ponto importante, talvez ali um marco para a empresa para ela poder sair desse caminho em que ela se encontra, né? E se tornar uma empresa mais sustentável financeiramente. A outra razão aqui, ó, a outra razão muito importante, e dependendo do verdadeiro 5G, de uma mistura dos chamados espectros de ondas médias e milimétricas, operando em frequências muito mais altas do que o espectro da banda baixa usado para implantar o 4G LTE. Com isso, o alcance de transmissão é consideravelmente menor em comparação às frequências da banda baixa do 4G. O que ele está falando aqui é o seguinte: o 5G, o alcance das ondas, o sinal do 5G é muito menor. Qualquer barreira, às vezes um posicionamento diferente do dispositivo em relação à antena, ele perde o sinal, ele perde toda essa potência, toda a capacidade que a rede pode permitir. Então aquele espectro, ele fala o espectro de rádio, né, o sinal, é menor que no 4G. Então o 4G ele consegue abranger uma área muito maior com menos antenas. O 5G precisa de muito mais antenas para fazer a distribuição de sinal no mesmo local. E aí ele vai falar que, como eu falei, o alcance de transmissão é consideravelmente menor em comparação às frequências de banda baixa do 4G. Então precisa de muito mais antenas. Desta forma, as redes que usam as frequências da média em áreas rurais necessitam de uma quantidade maior de torres de celular, sendo que essas torres precisam de acesso maior à rede de fibra ótica. Então, aonde eu utilizava uma antena de 4G, eu vou precisar de muito mais antenas de 5G. E não só isso, em áreas rurais, as distâncias são maiores entre as antenas. Então, eu vou precisar conectar antenas pequenas ou antenas maiores por uma rede de fibra ótica. E aí vai ser necessário, a notícia diz, é preciso e é necessário, ela é dependente. Olha aqui, ó, o futuro das redes 5G e realmente de qualquer rede da próxima geração depende da nossa capacidade de densificar, enriquecer e construir o máximo de fibra ótica, o mais rápido possível. Olha só, então se o 5G depende de mais antenas e depende de rede de fibra ótica para se manter, para que tenha sucesso nessa rede, uma tecnologia futura, talvez um 6G, vai depender mais ainda de fibra ótica. E é o que a notícia, de certa forma, eu consigo entender dela. Então, pensando aqui numa perspectiva e olhando para a companhia, a gente vê que é importante realmente, como a empresa ainda vai ser muito importante nos próximos anos. Então, para terminar a notícia, fica aqui umas questões importantes, não é? Talvez você estivesse pensando ou ouviu falar que o 5G acabe com a fibra. Não, não vai. O 5G não vai acabar com a fibra. O 5G é uma nova tecnologia que é complementar a tudo aquilo que nós já fazemos. A fibra vai continuar e vai continuar durante muito tempo. Não é o fim da fibra. A fibra continua e a tecnologia se desenvolve. Pode ser que a fibra continue, seja mais rápida ainda no futuro. Então eu olho para o Brasil e vejo. Tem 4G? Não tem em todos os lugares. Às vezes nem tem o 3G que funciona ali mais ou menos. E aí está começando a chegar o 5G e ele precisa ser implementado, instalado em todas as capitais. Então, pessoal, é um prazo muito longo dessas tecnologias serem, ao todo, como pode dizer, instaladas pelo país, espalhado, consolidado. Até essa tecnologia se consolidar no Brasil, na infraestrutura, vai levar um longo período de tempo. Que as operadoras vão oferecer os serviços, vão instalar as antenas. No campo, né? Que são áreas mais grandes, distantes, talvez o 5G não funcione tão bem, vai precisar de mais antenas,
né, a expansão, ele vai falar aqui, ó, satélite de baixa órbita, talvez quem fala ali do Starlink, do Elon Musk, pode ali funcionar, ser complementar. Então, pessoal, ao olhar nessa perspectiva, olhar nessa companhia que a gente tem olhado aqui no canal da Oi, tem um futuro promissor pela frente. Eu entendo que é promissor, entendo aí que tem um grande caminho a percorrer, precisa a rede de fibra ótica se expandir do país como um todo e acompanhar a companhia para ver se ela realmente consegue ali alcançar os seus objetivos, reforçar o caixa, sair da recuperação judicial. Então, vamos aguardar, mas é uma boa notícia para a companhia e para o futuro dela, eu entendo desta forma. E se você chegou até aqui, gostou da notícia, curte, compartilha, comenta, é muito importante para nós aqui do canal continuarmos a fazer esse tipo de conteúdo. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.